começar sem o instrumento, eu não tô podendo comprar agora. Você pode sim começar sem o instrumento, só que assim, vai demorar um pouco pra você pegar, né? Se você não tem o instrumento em casa pra você estudar. A maioria dos meus alunos não começam com o instrumento, né? Eles começam aprendendo um pouco de teoria, mas a minha base, assim, do aprendizado que eu levo para os meus alunos já é pegando no instrumento. Por que eu digo isso? Porque a minha formação não foi diretamente pegando no instrumento. Eu não disse, eu vou começar a tocar, vou começar a ter aula, então peguei no instrumento. Não foi assim. Eu tive que passar muito tempo estudando teoria musical para até enfim então chegar ao piano que eu mais queria tocar. Então assim, era uma ânsia, uma sede que eu tinha de tocar. Você não tem noção. Então, eu queria levar para os meus alunos uma coisa diferente. O que eu queria quando eu era estudante. Então, o que eu queria era tocar logo de imediato. E eu comecei a ver que é bem mais prático e bem mais fácil quando você já tem o instrumento ali, quando você consegue estudar, quando você consegue entender. Entendeu? Então, a gente aprende muito por repetição. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Para quem estuda línguas, sabe que você consegue aprender muito mais escutando e reproduzindo. Então, você escuta aquilo e reproduz. Fica muito mais fácil do que você estudar toda a teoria, todo o porquê, para depois chegar a fazer. Então, pra mim, não funciona essa questão da teoria. O que foi que aconteceu comigo, foi como eu expliquei agora, foi assim que aconteceu. Não vou dizer que funciona, funciona. Só que assim, eu tive que ter muita persistência, porque eu realmente gostava. Mas eu vi muitas pessoas que começaram comigo não conseguiram concluir. Porque é pesado, você tem que aprender toda a teoria até chegar a tocar o instrumento. Então, eu tive que me esforçar muito, porque eu queria muito. Então, hoje em dia não é assim que acontece, né? Muita gente não tem tanto tempo assim de se esforçar, quer aprender instrumento assim mais pra desestressar, pra aprender uma coisa nova, não que seja uma coisa, uma obrigação, sabe? Se seja aquela cobração, eu tenho que estudar. Não, eu vou estudar porque eu gosto de tocar meu instrumento, eu quero que seja assim para os meus alunos, né? Pra mim foi mais essa coisa de querer, eu queria muito, eu era louca. Então, pra mim estudar horas e horas por dia não era nada, eu ficava tranquila com isso. Então, legal que você já tenha contato com o instrumento no começo, quando você começa a estudar, que você já tenha contato com o seu instrumento. Se você não tem condições agora de ter o contato com ele, não tem o instrumento, o que é que você pode fazer? Você pode baixar, que eu já falei aqui em algum vídeo, os aplicativos no celular. Você vai só conhecendo, né? Não é que você vai tocar lá, porque assim já é mais difícil. Mas você vai conhecendo, fazendo os exercícios que eu vou passar aqui pra você. Nesse vídeo, alguns exercícios já pra você começar a estudar teclado. Então fica mais difícil no tecladinho, né? Mas assim, você pode ir conhecendo as notas e tudo mais, do jeito que eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas é de extrema importância que você tenha o seu instrumento, o seu próprio instrumento. Thaís, como você falou, você não começou com instrumento, ou começou? Quando eu comecei a estudar piano, eu tinha um tecladinho. Eu tinha um instrumento, né? Ele era muito pequenininho, era muito antigo. E era com ele que eu comecei a aprender. Aí chegou um determinado momento que o meu professor disse que eu não podia estar mais estudando com aquele tecladinho, né? Porque o meu curso, o que eu fiz foi de piano, então não tinha como eu continuar estudando um repertório com um tecladinho desse tamanho, quando o piano é gigante, né? Eu estudava em casa com um tecladinho pequenininho e quando chegava na aula, aquele piano imenso. Então, pra mim, era uma diferença, né? Era complicado.